Você já teve a sensação de que conhece alguém completamente, cada gesto, cada expressão, cada silêncio? Eu tinha essa certeza sobre Roberto. Depois de 15 anos de casamento, achava que não havia segredos entre nós. Que ingenuidade a minha! Me chamo Helena, tenho 52 anos, e esta história começou no dia em que descobri que o homem com quem compartilhei mais da metade da minha vida adulta havia construído um mundo paralelo ao nosso. Um mundo que ele me proibiu de conhecer, mas que no final revelou-se o maior presente que alguém jamais me deu. Deixe-me voltar 6 meses para aquela terça-feira que mudou tudo para sempre. Era uma manhã comum de março, quando o telefone tocou às 7h15 da manhã. Eu estava preparando o café, cantarolando uma melodia que havia inventado na noite anterior, quando a voz tensa do engenheiro Paulinho rompeu minha tranquilidade matinal. Dona Helena, precisa vir aqui na obra. É sobre o seu Roberto. As palavras saíram truncadas, hesitantes, carregadas de uma gravidade que fez meu estômago se contrair. Roberto sempre foi pontual, disciplinado, jamais faltaria ao trabalho sem avisar. Quando cheguei ao canteiro de obras em Ipanema, a ambulância já havia partido. Os operários estavam reunidos em grupos pequenos, conversando em voz baixa, alguns chorando abertamente. Roberto havia sido encontrado na mesa improvisada que servia como escritório, debruçado sobre as plantas de uma casa, o lápis ainda entre os dedos. Infarto fulminante, disse o médico mais tarde. Aos 54 anos, meu marido simplesmente adormeceu sobre os sonhos que construía para outras famílias. E nunca mais acordou. Os dias que se seguiram ao funeral passaram numa névoa densa de condolências, papeladas e decisões urgentes que eu não estava preparada para tomar. Roberto sempre cuidou da parte prática da nossa vida. Ele pagava as contas, organizava os documentos, resolvia os problemas burocráticos. De repente, eu me vi sozinha diante de uma montanha de responsabilidades que nem sabia que existia. A empresa de construção ficou numa situação delicada. 3 obras em andamento, clientes ansiosos, funcionários dependendo dos salários. As economias que tínhamos começaram a minguar rapidamente. Eu, que sempre me dediquei exclusivamente às aulas de música para crianças numa escola particular, me vi obrigada a entender de contratos, prazos, fornecedores. Foram semanas de agonia. Passava os dias tentando honrar os compromissos de Roberto, as noites chorando pela ausência dele, madrugadas perdidas em números que não fechavam. A música, minha companheira de toda a vida, havia silenciado junto com meu coração. Foi numa dessas manhãs caóticas, 2 semanas depois do funeral, que o Dr. Marcelo ligou. Ele era o advogado da família há mais de 10 anos, um homem sisudo, mas gentil, que sempre tratara nossos assuntos com discreta eficiência. Dona Helena, preciso vê-la no escritório hoje à tarde. Há uma questão pendente sobre o inventário de Roberto. Cheguei ao escritório dele carregando uma pasta com todas as dívidas em aberto da empresa, esperando que ele me ajudasse a encontrar uma forma de quitá-las sem perder nossa casa. O Dr. Marcelo me recebeu com uma expressão estranha, meio constrangida, meio curiosa. Sente-se, Dona Helena. O que preciso lhe mostrar vai causar certa surpresa. Ele abriu um cofre atrás da mesa e retirou um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. Meu nome estava escrito na caligrafia inconfundível de Roberto, com aquelas letras pequenas e precisas que eu conhecia tão bem. Roberto me entregou isto há 3 anos, explicou o Dr. Marcelo, com instruções específicas para que fosse aberto apenas em caso de falecimento dele. Disse que era para ser entregue exclusivamente à senhora. Meus dedos tremeram ao pegar o envelope. Por que Roberto guardaria segredos comigo? Em 15 anos de casamento, sempre fomos transparentes um com o outro. Pelo menos, eu pensava que éramos. Dentro havia uma chave antiga, ornamentada, pesada, e um bilhete manuscrito que reconheci imediatamente. Meu amor, perdoe-me pelos segredos. A casa é sua agora. Faça o que seu coração mandar. Com todo o meu amor, Roberto. Que casa? Perguntei ao Dr. Marcelo, a voz saindo mais aguda que o normal. Ele consultou seus papéis, ajustando os óculos no nariz. Uma propriedade em Petrópolis. Rua das Hortênsias, 247. Roberto a adquiriu há 15 anos, logo depois do casamento de vocês.
Está registrada em nome dele, mas o testamento transfere a posse integralmente para a senhora. O mundo girou ao meu redor. 15 anos. Roberto possuía uma casa em Petrópolis há 15 anos e nunca me contou? Durante todo esse tempo, suas viagens mensais àquela cidade, que ele sempre explicava como questões da obra, eram na verdade visitas a uma propriedade secreta? Isso não faz sentido, murmurei, mais para mim mesma que para o advogado. Roberto sempre disse que tinha alguns trabalhos em Petrópolis, canteiros de obra, supervisão de construções. Ele me pedia para nunca ir junto porque eram lugares barulhentos, cheios de poeira, nada interessante para mim. O Dr. Marcelo me observou com compaixão. Dona Helena, seu marido foi muito específico sobre manter isso em sigilo durante a vida dele. Não sei os motivos, mas posso confirmar que os impostos da propriedade sempre foram pagos em dia, e há evidências de que ele investiu valores consideráveis em melhorias ao longo dos anos. Saí daquele escritório com a chave queimando em minha mão, 1000 perguntas explodindo na minha cabeça. Durante o caminho para casa, as lembranças começaram a se reorganizar sob uma luz diferente. As viagens mensais de Roberto, sempre no primeiro sábado de cada mês, invariavelmente. Ele saía cedinho, levando uma mochila com roupas de trabalho, e voltava no domingo à noite, relaxado, às vezes com um brilho diferente nos olhos. Quantas vezes eu havia perguntado se podia acompanhá-lo, curiosa para conhecer Petrópolis, e ele sempre desconversava com aquele sorriso gentil. É trabalho, meu amor. Você não se divertiria. É só barulho de máquinas e poeira de cimento. Prefiro você aqui, cuidando das suas músicas. E eu, confiando nele completamente, aceitava. Roberto nunca me mentiu sobre nada importante. Por que questionaria suas explicações sobre trabalho? Agora, segurando aquela chave misteriosa, comecei a perceber detalhes que haviam passado despercebidos. Nos últimos anos, Roberto demonstrava um interesse crescente por jardinagem, algo que jamais havia mostrado antes. Perguntava sobre minhas flores favoritas, quais cores eu achava mais bonitas, se eu gostaria de ter um jardim maior. Também havia suas perguntas aparentemente casuais sobre música. Quais compositores eu mais admirava? Que tipo de piano seria ideal para composições? Como seria o ambiente perfeito para eu criar minhas melodias? Na época, pensei que ele estava apenas sendo carinhoso, interessado nos meus gostos. Talvez estivesse planejando alguma reforma na nossa casa. Durante as semanas seguintes àquela revelação, carreguei a chave comigo para todos os lugares. Dormia com ela na mesinha de cabeceira, levava-a na bolsa quando saía. Era como se ela fosse um elo tangível com Roberto, uma conexão com uma parte dele que eu nunca havia conhecido. Mas também me sentia traída. Como ele pôde guardar um segredo tão grande por tanto tempo? O que mais eu não sabia sobre o homem com quem havia compartilhado 15 anos da minha vida? Seria possível que existisse outra mulher? Outra família? A ideia me corroía por dentro. A situação financeira continuava se deteriorando. As obras inacabadas de Roberto geravam cobranças diárias. Clientes ameaçavam processos judiciais. Os operários precisavam dos salários atrasados. Nossa conta bancária minguava semana após semana. Foi numa noite particularmente difícil, depois de receber mais uma ligação de cobrança, que tomei a decisão. Não por curiosidade romântica ou nostalgia, por pura necessidade prática. Se Roberto havia deixado uma propriedade em Petrópolis e se essa propriedade tinha valor, eu precisava vendê-la rapidamente para quitar as dívidas pendentes e tentar reconstruir minha vida. Não havia espaço para sentimentalismo quando as contas se acumulavam na mesa da cozinha. Escolhi uma quinta-feira para a viagem. Era um dia cinzento de abril, com aquela chuva fina e persistente que deixa tudo meio sombrio. Saí de casa às 7 da manhã, dirigindo pela serra com o GPS, guiando meu caminho até um endereço que Roberto havia mantido em segredo por 15 anos. A Rua das Hortênsias era estreita e tranquila, ladeada por casas antigas e muros cobertos de era. O número 247 correspondia a um portão de madeira desgastado pelo tempo, quase escondido por 2 mangueiras centenárias, cujos galhos se entrelaçavam formando uma espécie de túnel verde. Estacionei o carro na frente, o coração batendo acelerado. Por um momento, fiquei apenas ali, segurando a chave,
olhando para aquele portão que representava 15 anos de mistério. O que eu encontraria do outro lado? Uma construção inacabada? Máquinas enferrujadas? Talvez apenas um terreno abandonado que Roberto comprou como investimento e nunca me contou? A chuva continuava caindo mansamente, criando uma trilha sonora melancólica para aquele momento que eu sabia que dividiria minha vida em antes e depois. Respirei fundo, saí do carro e caminhei até o portão. A chave entrou na fechadura sem resistência, como se fosse usada regularmente. O ranger das dobradiças ecoou no ar úmido da manhã quando empurrei a madeira pesada. E então eu vi. Do outro lado do portão não havia o canteiro de obras que Roberto sempre descreveu. Não havia máquinas, entulho ou poeira de cimento. Havia um jardim secreto. Uma trilha de pedras portuguesas serpenteava entre canteiros organizados com precisão militar, onde rosas, lírios e hortênsias floresciam em harmonia perfeita. Árvores frutíferas maduras, mangueiras, jabuticabeiras, limoeiros, formavam um dossel natural que filtrava a luz da manhã em pinceladas douradas. No fundo do terreno, aninhada entre a vegetação exuberante como uma joia preciosa, estava uma casa de pedra pequena, mas perfeitamente preservada. Não havia sinais de reforma ou construção. Tudo ali respirava cuidado, carinho, anos de dedicação silenciosa. Caminhei pela trilha de pedras em estado de choque, observando cada detalhe. No canto direito, uma pequena estufa de vidro abrigava orquídeas e plantas exóticas que eu jamais havia visto Roberto cultivar. Do lado esquerdo, uma horta impecável produzia tomates, alfaces, ervas aromáticas, tudo organizadamente etiquetado com placas manuscritas na letra dele. Quando cheguei à porta da casa, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na fechadura. O que eu encontraria lá dentro? Depois de 15 anos imaginando que conhecia meu marido completamente, que outras surpresas me aguardavam? A porta se abriu com um suspiro suave, revelando o interior mais surpreendente que eu jamais poderia ter imaginado. E foi nesse momento, parada na soleira da casa secreta de Roberto, que compreendi que minha vida havia sido dividida para sempre entre o que eu pensava saber sobre o amor e o que eu estava prestes a descobrir sobre a verdadeira extensão da devoção de um homem à mulher que amava. Para entender a magnitude do que descobri naquela casa em Petrópolis, preciso voltar ao início. Preciso contar como Roberto e eu nos conhecemos, como construímos uma vida juntos e como, sem que eu percebesse, ele começou a tecer o maior segredo da nossa relação. Nos conhecemos numa festa de formatura em dezembro de 2008. Eu tinha acabado de me formar em música pela UFRJ, ele em engenharia civil. Éramos de mundos completamente diferentes. Eu, a sonhadora que queria viver de arte, ele, o prático que construía coisas sólidas e duradouras. Talvez tenha sido exatamente essa diferença que nos atraiu. Lembro da primeira conversa que tivemos. Eu estava no terraço da casa onde acontecia a festa, tocando violão para alguns amigos, quando ele se aproximou. Roberto não era o tipo de homem que chama a atenção numa multidão. Altura média, cabelos castanhos sempre bem penteados, um sorriso tímido, mas sincero. Tinha aquela solidez tranquila das pessoas que sabem exatamente quem são. "Você compôs essa música?" Ele perguntou quando terminei uma melodia que havia criado na semana anterior. "Sim. Ainda não tem nome", respondi, meio sem jeito. Na época, eu era muito insegura sobre minhas composições. "Deveria se chamar Recomeço", ele disse simplesmente. Foi a sensação que tive ouvindo. Aquela foi a primeira vez que Roberto demonstrou uma sensibilidade para a música que eu não esperava de um engenheiro. Durante toda a nossa relação, ele seria meu maior incentivador, mesmo quando eu mesma duvidava do meu talento. Começamos a namorar 3 meses depois. Roberto era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Não prometia mundos e fundos, não fazia declarações grandiosas. Em vez disso, demonstrava seu afeto através de pequenos gestos consistentes. Lembrava dos detalhes das minhas histórias. Aparecia com meu doce favorito sem motivo especial. Escutava minhas composições com uma atenção que chegava a me emocionar. Casamos em março de 2009, numa cerimônia simples no civil. Não tínhamos dinheiro para a festa grande.
Eu dava aulas particulares de piano para algumas crianças. Ele estava começando a própria empresa de construção com um sócio. Nosso apartamento em Copacabana era minúsculo, mobiliado com peças que comprávamos aos poucos, mas éramos completamente felizes. Os primeiros anos foram de muito trabalho e sonhos compartilhados. Roberto saía cedo para os canteiros de obra. Eu dava aulas pela manhã e passava as tardes compondo. Nossas noites eram sagradas, jantávamos juntos sempre, contando sobre os dias, planejando o futuro. Ele falava sobre as casas que queria construir, eu sobre as músicas que queria gravar algum dia. Foi em 2011 que começamos a tentar engravidar. Tínhamos certeza de que seria fácil. Éramos jovens, saudáveis, apaixonados. Durante 2 anos tentamos naturalmente. Quando isso não funcionou, procuramos ajuda médica. Descobrimos que eu tinha algumas dificuldades hormonais, nada grave, mas que precisava de tratamento. O que se seguiu foram 3 anos de tentativas, tratamentos, esperanças e frustrações. Eu engravidei 2 vezes e perdi os bebês nas primeiras semanas. A cada perda, uma parte de mim se despedaçava, mas Roberto estava sempre lá, me amparando, me lembrando de que éramos uma família completa só nós dois, que filhos seriam uma bênção, mas não uma necessidade para nossa felicidade. Depois da segunda perda, decidimos parar de tentar. Eu estava exausta emocionalmente e Roberto sugeriu que focássemos em curtir nossa vida como casal. Temos tanto amor um pelo outro, Helena. Vamos usar essa energia para sermos felizes juntos. Foi nessa época que comecei a notar as primeiras menções dele sobre Petrópolis. Roberto sempre trabalhou em várias cidades da região serrana, mas nunca havia demonstrado interesse particular por nenhuma. De repente, começou a comentar sobre a beleza da cidade, o clima agradável, como seria bom ter uma casa na serra algum dia. Imagina só, Helena, acordar ouvindo os passarinhos, ter um jardim onde você pudesse plantar suas flores favoritas. Ele dizia, com aquele brilho especial nos olhos. Na época, achei que era apenas o sonho de todo carioca de ter um refúgio nas montanhas. Roberto estava ganhando mais dinheiro com a empresa, e parecia natural que começássemos a pensar em investimentos para o futuro. Foi em maio de 2009 que ele fez a primeira viagem de trabalho para Petrópolis. Disse que tinha conseguido um projeto interessante lá, uma reforma grande numa casa antiga. Partiria numa sexta de manhã e voltaria no domingo à noite. Por que não vou junto? Sugeri. Posso conhecer a cidade enquanto você trabalha. Roberto hesitou por um momento, algo que não era típico dele. Sempre foi decisivo, direto. Ah, meu amor, vai ser muito corrido. Vou ficar no canteiro praticamente o tempo todo, e a casa ainda está toda bagunçada, cheia de poeira. Você não ia se divertir. Por que não fica aqui e relaxa um pouco? Você tem trabalhado tanto. Aceitei sem questionar. Roberto nunca havia me dado motivos para desconfiar de nada. Se ele dizia que eu não me divertiria, era porque realmente se preocupava com o meu bem-estar. Ele voltou daquela primeira viagem diferente. Mais relaxado, mais falante, com uma energia renovada que eu não via há meses. Quando perguntei como havia sido o trabalho, ele sorriu e disse: produtivo, muito produtivo. Acho que vai ser um projeto longo, mas gratificante. As viagens se tornaram regulares. Todo primeiro sábado do mês, Roberto partia para Petrópolis. Sempre com a mesma explicação: acompanhamento da obra, supervisão de detalhes, reuniões com os proprietários. E sempre voltava com aquele ar de satisfação que eu comecei a associar aos seus projetos bem-sucedidos. Com o tempo, percebi que ele estava mudando de maneiras sutis. Começou a demonstrar interesse por jardinagem, algo que jamais havia mencionado antes. Comprou alguns livros sobre plantas, passou a reparar nos jardins das casas que visitávamos, fazia perguntas sobre minhas flores favoritas. Se tivéssemos um jardim grande, que tipo de flores você plantaria? Ele perguntava enquanto caminhávamos pela lagoa aos domingos. Amo rosas, eu respondia. E lírios, e aquelas hortênsias azuis que vi numa revista. Por que a pergunta? Curiosidade, ele sorria. Estou pensando em fazer um jardim no nosso prédio, quem sabe? Seria legal ter um cantinho verde. Roberto também começou a fazer perguntas sobre música de forma diferente. Não apenas escutava minhas composições, como sempre fizera,
mas queria saber detalhes técnicos que nunca havia perguntado. Helena, se você pudesse ter o piano perfeito para compor, como seria? Vertical ou de cauda? Que marca? Que tipo de sonoridade? Sempre sonhei com um piano vertical alemão, eu respondia. Desses antigos que têm aquele som encorpado, sabe? Mas são caríssimos. Por que quer saber? Só pensando no futuro. Quando tivermos uma casa maior, você merece um instrumento à altura do seu talento. Esses questionamentos se tornaram mais frequentes ao longo de 2017 e 2018. Roberto perguntava sobre cores que eu achava relaxantes, sobre como seria o ambiente ideal para eu compor, se eu preferia luz natural ou artificial para trabalhar, que tipo de vista me inspiraria mais. Na época, achei que ele estava apenas sendo carinhoso, interessado nos meus gostos e preferências. Talvez estivesse mesmo planejando uma mudança para uma casa maior, como tantas vezes havíamos conversado. Nunca imaginei que cada pergunta era uma peça de um projeto muito maior que ele estava construindo em segredo. As viagens para Petrópolis continuaram religiosas. Todo o primeiro sábado, sem falhar. Quando eu ocasionalmente sugeria acompanhá-lo, ele sempre encontrava uma razão para desencorajar. Hoje vai ser só reunião com fornecedores, Helena. Muito chato para você. Ou, a casa ainda está um caos. Prefiro que você conheça quando estiver pronta. Uma vez em 2019, insisti mais. Roberto, faz 3 anos que você trabalha nesse projeto. Que reforma demorada é essa? Tenho curiosidade de conhecer Petrópolis. Ele ficou visivelmente desconfortável, mexendo no cabelo como fazia quando estava nervoso. É um projeto muito especial, Helena. O cliente quer tudo perfeito, cada detalhe pensado. Estou investindo muito tempo porque pode ser uma vitrine para a empresa, mas prometo que quando estiver finalizado, a gente faz uma viagem romântica para lá. Aceitei a explicação porque confiava nele completamente. Roberto jamais havia me mentido sobre nada importante. Era um homem íntegro, transparente em todos os aspectos da nossa relação. Por que questionaria suas explicações sobre trabalho? Agora, olhando para trás, vejo como ele foi cuidadoso para manter o segredo sem tecnicamente mentir para mim. Ele realmente ia para Petrópolis trabalhar, só que não do jeito que eu imaginava. A reforma realmente era especial e demorada, porque ele estava criando algo único, e eu realmente conheceria o resultado quando estivesse pronto, só não da forma que eu esperava. Durante esses anos, nossa vida seguiu numa rotina harmoniosa. Eu consegui um emprego fixo, dando aulas numa escola particular, o que trouxe estabilidade financeira. Roberto expandiu a empresa, pegou projetos maiores, nossa situação melhorou consideravelmente. Mudamos para um apartamento maior em Ipanema, realizamos algumas viagens que sempre sonhamos fazer. Éramos felizes. Esse é o ponto que mais me comove ao relembrar. Éramos genuinamente felizes. Roberto não estava guardando aquele segredo porque havia algo errado entre nós. Pelo contrário, estava construindo algo maravilhoso porque nossa relação era sólida e cheia de amor. Nos últimos meses antes da partida dele, percebi algumas mudanças sutis. Roberto estava mais carinhoso, mais presente. Fazia questão de que jantássemos juntos todos os dias, mesmo quando chegava tarde da obra. Tirava mais fotos nossas, guardava bilhetes que eu deixava na geladeira, prestava atenção em detalhes pequenos das minhas rotinas. Você está bem? Eu perguntava às vezes. Está tão intenso ultimamente. Só apreciando o que temos, ele respondia, me abraçando mais forte. Às vezes, a gente se acostuma com a felicidade e esquece de valorizar. Na última viagem para Petrópolis, em fevereiro deste ano, Roberto voltou particularmente emocionado. Encontrei-o na sala, olhando uma foto nossa do casamento, com lágrimas nos olhos. O que foi? Perguntei preocupada. Nada demais. Só pensando em como sou sortudo por ter você. Ele me abraçou naquela noite como se fosse se despedir. Na época, achei que era apenas um momento sentimental. Desses que casais vivem depois de muitos anos juntos. Nunca imaginei que, de certa forma, ele realmente estava se despedindo. Não de mim, mas do segredo que carregou por tantos anos. 3 semanas depois, Roberto partiu naquela terça-feira de março, debruçado sobre os projetos de uma casa, fazendo o que amava.
E eu fiquei sozinha com 15 anos de memórias e uma chave que abriria não apenas uma porta, mas uma compreensão completamente nova sobre a profundidade do amor que dividimos. Cada pergunta que ele me fez sobre flores e pianos, cada comentário sobre Petrópolis, cada momento de carinho extra nos últimos meses, tudo ganharia um significado novo quando eu finalmente cruzasse a soleira daquela casa escondida e descobrisse o que Roberto havia construído para mim enquanto eu vivia minha vida achando que o conhecia completamente. O amor, descobri, às vezes se manifesta através da paciência de guardar o maior presente em segredo, esperando o momento perfeito para revelá-lo. Roberto não me escondeu parte da vida dele. Ele construiu uma parte nova da minha. Existe um momento na vida em que tudo o que você acreditava saber sobre si mesma, sobre seu casamento, sobre o amor, simplesmente desmorona e se reconstrói em questão de segundos. Para mim, esse momento aconteceu quando empurrei a porta daquela casa em Petrópolis e vi o que Roberto havia criado em segredo durante 15 anos. Minha mão ainda tremia na maçaneta quando a porta se abriu completamente, revelando o interior mais surpreendente que eu jamais poderia ter imaginado. O primeiro impacto foi visual, quase físico. A sala principal se estendia à minha frente, iluminada pela luz dourada da manhã que entrava por janelas de vidro que iam do chão ao teto. Mas não foram as janelas que me fizeram tropeçar na soleira. Foram as paredes. Cada centímetro das paredes estava coberto por fotografias nossas. Dezenas, centenas de fotografias de 15 anos de casamento, organizadas de forma cronológica como uma linha do tempo visual da nossa vida juntos. Ali estava a nossa primeira foto como namorados, naquele bar em Ipanema onde tínhamos ido depois da formatura. Nossa foto de casamento, pequena e simples, mas emoldurada em prata como se fosse a joia mais preciosa do mundo. Fotos de viagens que fizemos, jantares românticos, manhãs de domingo preguiçosas no apartamento. Muitas delas eu nem lembrava que existiam. Roberto havia guardado cada momento, cada sorriso, cada abraço desprevenido, transformando nossa história em um mural que ocupava todas as paredes da sala. No centro da sala, posicionado de forma que fosse a primeira coisa que alguém veria ao entrar, estava um piano vertical. Não qualquer piano, mas exatamente o modelo que eu havia descrito para ele anos atrás, quando perguntou sobre meu instrumento dos sonhos. Um Steinway alemão de 1952, com a madeira escura e polida, as teclas de marfim ligeiramente amareladas pelo tempo, a sonoridade encorpada que eu sempre disse ser perfeita para composições. Caminhei até ele como se estivesse em transe, os passos ecoando no piso de madeira encerada. Na estante do piano, organizadas com o cuidado de um bibliotecário, estavam todas as partituras que eu havia composto ao longo dos anos. Todas elas. Até mesmo aquelas que eu tinha certeza de ter perdido durante nossas mudanças. Peguei uma partitura que reconheci imediatamente. Chuva de Verão. Uma composição que eu havia feito em 2015 e que pensava ter jogado fora porque não estava satisfeita com o resultado. Nas margens, havia anotações feitas com a letra de Roberto. Linda melodia no segundo movimento. Essa progressão seria perfeita com um arranjo para violoncelo. Lembrar de dizer para Helena que esta é uma das minhas favoritas. Minhas pernas falharam. Sentei no banquinho do piano e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um espanto tão profundo que meu corpo não sabia como processar. Roberto não apenas havia guardado minhas composições, ele as havia estudado, comentado, apreciado de uma forma que eu nunca soube. Foi então que notei o envelope sobre o piano. Um envelope cream, espesso, com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Roberto. Abri com dedos trêmulos. Para Helena, minha musa eterna. Abra apenas quando estiver pronta para entender. Dentro, várias folhas manuscritas, datadas 3 anos atrás. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, é porque não consegui realizar meu sonho de te trazer aqui pessoalmente para mostrar o que construí para você. Este lugar é meu projeto mais importante, mais precioso que qualquer obra que já ergui na minha vida profissional. Quando nos casamos, eu prometi a mim mesmo que encontraria uma forma de devolver a você tudo o que sacrificou por nossa vida juntos. Você abandonou seus sonhos musicais,
para me ajudar a construir nossa estabilidade. Nunca se queixou, nunca me cobrou, mas eu via nos seus olhos a artista adormecida, esperando a oportunidade de despertar. Esta casa não é apenas uma propriedade, Helena. É um santuário construído especificamente para você. Cada detalhe foi pensado para despertar sua criatividade, para oferecer o ambiente perfeito onde você possa finalmente se dedicar inteiramente à música, sem preocupações financeiras ou obrigações que impeçam sua arte de florescer. Passei 15 anos vindo aqui todo mês, supervisionando cada detalhe. A acústica da sala principal foi calculada por um especialista para ser perfeita para piano. O jardim foi plantado com suas flores favoritas, criando o ambiente visual que sempre disse ser inspirador para você. A biblioteca no segundo andar tem todos os livros de música que você mencionou querer ler algum dia. Perdoe-me por guardar este segredo por tanto tempo. Queria que fosse uma surpresa para nossos 20 anos de casamento. Imaginava a expressão no seu rosto quando eu finalmente dissesse: Helena, chegou a hora de você ser apenas artista. Esta casa é sua. Seu estúdio, seu refúgio, seu espaço para criar. Se você está lendo isto em outras circunstâncias, saiba que cada tijolo desta casa foi assentado pensando no seu sorriso. Cada planta do jardim foi cultivada imaginando você cuidando dela. Este piano foi escolhido ouvindo você descrever o instrumento dos seus sonhos. Você merece ser feliz, meu amor. Você merece ter um lugar só seu, onde possa ser completamente você mesma. Use este espaço como quiser. Transforme-o como quiser. Mas, por favor, permita-se finalmente ser a artista extraordinária que sempre foi, mesmo quando o mundo conspirava contra seus sonhos. Com todo o amor que um homem pode sentir por uma mulher, Roberto PS. No quarto ao fundo do corredor, há uma caixa azul embaixo da cama. Dentro está tudo o que guardei de especial sobre nós durante estes anos. Espero que as lembranças tragam mais alegria que tristeza. Dobrei a carta contra o peito, as lágrimas fluindo livremente agora. Durante meses, eu havia me sentido traída pelos segredos de Roberto. Imaginava cenários terríveis, outras mulheres, outras famílias, mentiras que explicassem seu comportamento misterioso. Jamais, nem nos meus sonhos mais otimistas, imaginei que o segredo fosse um ato de amor tão puro e dedicado. Levantei-me e explorei o resto da casa como se estivesse descobrindo um tesouro escondido. A cozinha era pequena, mas perfeitamente equipada, com uma mesa de madeira maciça, posicionada de frente para uma janela que dava vista para o jardim. Na bancada, um caderno aberto mostrava listas escritas pela mão de Roberto. Flores que Helena ama, receitas favoritas dela, cores que a relaxam. O quarto era simples, mas acolhedor, com uma cama de casal coberta por uma colcha artesanal nas cores que ele sabia que eu adorava, tons de azul e branco. Na parede, uma única foto emoldurada. Nós dois dormindo abraçados numa manhã de domingo. Uma imagem que eu não lembrava que existia e que alguém, provavelmente Roberto contemporizador, havia capturado sem que eu percebesse. Encontrei a caixa azul que ele mencionou na carta. Dentro, um tesouro de memórias que me fizeram perceber o quanto Roberto observava e valorizava cada detalhe da nossa vida juntos. Bilhetes que eu deixava na geladeira e que pensava que ele jogava fora. Tickets de cinema dos nossos encontros. Pétalas secas das flores que ele me dava, cuidadosamente preservadas entre páginas de livros. Uma foto minha tocando piano num evento da escola que ele havia tirado secretamente, porque sabia que eu ficaria tímida se soubesse. Mas foi no segundo andar que a revelação se tornou ainda mais impactante. Roberto havia transformado todo o andar superior num estúdio de música profissional. Não apenas um espaço para tocar piano, mas um ambiente completo para composição e gravação. Havia um sistema de som de alta qualidade, estantes com métodos musicais que eu sempre quis estudar, mas nunca tive tempo. Um computador com softwares de edição musical instalados. Na mesa, um caderno com a caligrafia dele e o título: Ideias para as composições da Helena. Observações de um marido orgulhoso. Abri o caderno e encontrei anos de anotações. Roberto havia documentado cada vez que eu cantarolava uma melodia nova, cada ritmo que eu tamboritava distraída na mesa do jantar. Havia esboços de melodias que eu nem lembrava de ter criado,
transcritas por ele durante momentos casuais em casa. Helena cantarolou esta melodia enquanto fazia café hoje de manhã. Parece o início de algo lindo, dizia uma anotação de 2 anos atrás. Ela estava tocando piano ontem, uma progressão nova que me arrepiou. Preciso lembrar de perguntar se vai desenvolver, dizia outra. Página após página de observações carinhosas sobre minha música, ideias para arranjos, sugestões para desenvolvimentos de temas que eu nem sabia que ele havia notado. Roberto não apenas me amava, ele me estudava, me observava como um fã dedicado observa seu artista favorito. Foi nesse momento, sentada naquele estúdio que meu marido havia criado secretamente para mim, que compreendi a verdadeira dimensão do que havia perdido. Não apenas um companheiro, mas o maior admirador da minha arte, alguém que acreditava no meu talento mais do que eu mesma acreditava. Desci novamente para a sala principal e me sentei ao piano. Minhas mãos encontraram as teclas quase por instinto, tocando uma melodia simples que costumava me acalmar nos momentos difíceis. O som que saiu daquele instrumento era exatamente como eu sempre havia sonhado. Rico, profundo, com uma reverberação natural que transformava qualquer melodia em algo mais belo. Foi tocando naquele piano, cercada pelas fotos da nossa vida juntos, que finalmente entendi o que Roberto havia feito. Ele não me escondeu parte da vida dele. Ele construiu uma parte nova da minha vida. Durante 15 anos, enquanto eu vivia achando que conhecia todos os aspectos do nosso casamento, ele secretamente construía as fundações para minha liberdade artística. Cada pergunta sobre minhas flores favoritas havia sido pesquisa para o jardim perfeito. Cada questionamento sobre o piano ideal havia sido preparação para esta compra. Cada comentário sobre ambientes inspiradores havia sido planejamento para este espaço. Roberto havia me observado, me estudado e me amado com uma dedicação que transcendia tudo o que eu imaginava ser possível numa relação. Permaneci naquela casa até o pôr do sol, explorando cada cômodo, lendo cada anotação, descobrindo camadas e mais camadas do amor que Roberto havia investido naquele projeto secreto. Quando finalmente saí, carregando comigo a carta e algumas das partituras que ele havia guardado, eu era uma mulher diferente da que havia entrado pela manhã. A sensação de traição que carregara durante meses havia se transformado em gratidão profunda. O luto pela perda de Roberto ganhara uma nova dimensão. Não apenas chorava por quem ele havia sido, mas pelo futuro que ele havia planejado para nós e que não pudemos viver juntos. Dirigi de volta para o Rio numa espécie de transe emocional, processando a magnitude da descoberta. Roberto não havia morrido deixando apenas dívidas e responsabilidades que eu não sabia como resolver. Ele havia partido deixando um presente tão extraordinário que mudaria completamente o rumo da minha vida. Aquela casa em Petrópolis não era apenas uma propriedade a ser vendida para quitar dívidas. Era um convite para redescobrir quem eu realmente era, além de esposa, além de professora, além de todas as identidades que havia assumido para viver de forma prática e responsável. Era um santuário onde Helena, a artista, a mulher que Roberto havia visto e amado, mesmo quando eu mesma não me enxergava mais assim, finalmente poderia florescer sem restrições. Naquela noite, sozinha no nosso apartamento em Ipanema, segurei a chave daquela casa especial e tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não venderia a propriedade. Encontraria uma forma de honrar as dívidas de Roberto através de outros meios, mas aquele santuário que ele havia construído com tanto amor e dedicação seria preservado. Mais que isso, seria usado exatamente para o propósito que ele havia imaginado. Eu finalmente me permitiria ser a artista que ele sempre acreditou que eu era, mesmo quando eu mesma havia desistido de acreditar. A casa que Roberto me proibiu de visitar durante 15 anos se tornaria o lugar onde eu finalmente me permitiria viver plenamente. E embora ele não estivesse mais lá para ver, eu sabia que cada nota que tocaria naquele piano, cada composição que criaria naquele estúdio, seria um diálogo continuado com o homem que me amou de forma tão profunda que construiu minha liberdade em segredo, tijolo por tijolo, sonho por sonho. As semanas que se seguiram à descoberta da casa foram as mais desafiadoras e transformadoras da minha vida. Pela primeira vez em meses, eu tinha clareza sobre o que precisava fazer, mas a execução seria muito mais complexa
do que apenas uma decisão emocional. Cheguei em casa naquela quinta-feira à noite com a mente fervilhando de planos e o coração dividido entre gratidão e uma ansiedade prática que não podia ignorar. A realidade financeira continuava a mesma. As dívidas da empresa de Roberto não haviam desaparecido magicamente porque eu descobrira o santuário que ele construiu para mim. Passei a madrugada toda na mesa da cozinha, cercada por papéis, calculadora e as lágrimas que teimavam em brotar toda vez que eu pensava na dedicação silenciosa do meu marido. Precisava encontrar uma forma de honrar suas dívidas sem sacrificar o presente extraordinário que ele havia me deixado. Foi então que tive uma ideia que mudaria tudo. Roberto sempre foi meticuloso com documentação. Vasculhando seus arquivos pessoais, descobri que ele havia guardado não apenas os contratos das obras inacabadas, mas também uma lista de clientes antigos muito satisfeitos com o trabalho dele. Pessoas que haviam recomendado a empresa para amigos, que falavam dele como um dos melhores construtores que conheciam. Tomei uma decisão que o próprio Roberto aprovaria. Em vez de simplesmente abandonar os projetos inacabados, eu os finalizaria. Não pessoalmente, claro, mas coordenando uma equipe de profissionais de confiança que ele havia treinado ao longo dos anos. Liguei para o Paulo, que era o braço direito de Roberto há mais de 5 anos, e propus uma sociedade temporária. Ele finalizaria as obras pendentes usando os métodos e padrões de qualidade que Roberto havia estabelecido. Eu cuidaria da parte administrativa e de relacionamento com os clientes. Os lucros seriam divididos entre quitar as dívidas e manter a equipe trabalhando. Dona Helena, disse Paulo quando nos encontramos no canteiro de obras. O Roberto sempre falou que a senhora era mais esperta que ele imaginava. Acho que ele ficaria orgulhoso dessa decisão. A estratégia funcionou melhor do que eu esperava. Os clientes, que estavam preocupados com o destino de seus projetos após a partida de Roberto, ficaram aliviados em saber que o trabalho seria concluído mantendo os mesmos padrões de qualidade. Alguns até ofereceram projetos futuros, impressionados com minha forma organizada de conduzir a transição. Em 3 meses, conseguimos quitar todas as dívidas principais e ainda manter a empresa funcionando com uma nova configuração. Eu não seria mais a viúva desesperada tentando se livrar dos problemas deixados pelo marido. Seria a administradora competente que honrou os compromissos dele enquanto construía meu próprio futuro. Paralelamente a essa reorganização profissional, comecei a dividir meu tempo entre o Rio e Petrópolis de uma forma que inicialmente me pareceu estranha, mas que gradualmente se tornou natural e necessária. Durante a semana, eu ficava no apartamento em Ipanema, resolvendo questões da empresa, dando algumas aulas particulares para complementar a renda, cuidando da vida prática. Mas aos finais de semana, eu subia a serra e me refugiava no santuário que Roberto havia construído. As primeiras visitas foram emocionalmente intensas demais para serem produtivas. Eu passava horas apenas sentada no piano, tocando melodias simples, ou caminhando pelo jardim que ele havia plantado pensando em mim. Às vezes chorava, às vezes sorria, às vezes ficava apenas em silêncio, tentando processar a magnitude do amor que havia sido investido naquele lugar. Foi no 3º final de semana que algo mudou. Eu estava folheando um dos cadernos onde Roberto havia anotado suas observações sobre minhas composições, quando encontrei um esboço de melodia que eu havia completamente esquecido de ter criado. Helena cantarolou esta música durante todo o domingo passado, dizia a anotação dele. Parece uma valsa incompleta. Tem potencial para ser desenvolvida em algo maior. Sentei ao piano e toquei a melodia básica que ele havia transcrito. Era realmente o início de uma valsa, mas eu a havia abandonado porque não conseguia encontrar o desenvolvimento certo. Naquele momento, porém, com a acústica perfeita da sala e a inspiração que vinha do ambiente que Roberto havia criado, a continuação da música simplesmente fluiu. Passei 3 horas trabalhando naquela composição, desenvolvendo temas, experimentando harmonias, sentindo uma criatividade que não experimentava há anos. Quando finalmente parei, tinha em mãos uma valsa completa, melancólica mas esperançosa, que parecia capturar perfeitamente meus sentimentos sobre a descoberta daquele lugar especial. Dei a ela o nome de Valsa do Jardim Secreto. Esse foi o momento da minha verdadeira reconexão com a música.
Não apenas como professora que transmitia conhecimento para outros, mas como compositora que tinha algo próprio a dizer através das notas. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina que se tornou sagrada. Sextas-feiras à tarde, eu subia para Petrópolis levando uma mochila com roupas simples, alguns livros de música e um caderno para anotações. Passava o final de semana inteiro imersa no mundo que Roberto havia criado para mim. Acordava com o som dos passarinhos no jardim, tomava café na mesa da cozinha olhando as flores que ele havia plantado, passava as manhãs compondo no piano e as tardes cuidando das plantas ou lendo os métodos musicais que ele havia colecionado para mim. Foi durante uma dessas manhãs de composição que criei Canção para Roberto, uma peça instrumental que tentava capturar a gratidão, a saudade e o amor que sentia por tudo o que ele havia feito por mim. A melodia era ao mesmo tempo triste e celebrativa, como um adeus que também era um obrigado. Mas não foram apenas as composições que floresceram naquele ambiente. Eu mesma estava mudando de maneiras que não esperava. A Helena que subia a serra nas sextas-feiras era diferente da Helena que descia nas segundas. Mais relaxada, mais conectada comigo mesma, mais confiante nas próprias capacidades criativas. O estúdio que Roberto havia preparado no segundo andar se tornara meu laboratório musical, onde eu experimentava sonoridades, gravava ideias, desenvolvia arranjos com uma liberdade que nunca havia me permitido antes. Descobri que Roberto havia instalado equipamentos de gravação profissionais, softwares que eu não sabia nem que existiam. Passei algumas semanas aprendendo a usá-los através de tutoriais online, e logo estava produzindo demos das minhas composições com uma qualidade que me impressionava. Foi ouvindo uma dessas gravações, a Valsa do Jardim Secreto, que eu havia finalizado e produzido inteiramente sozinha, que tive um insight sobre o que Roberto realmente havia me dado. Não era apenas uma casa, ou um piano, ou um estúdio. Era a permissão para redescobrir quem eu havia sido antes de me tornar apenas a esposa do Roberto. Ele havia me devolvido a Helena artista, a mulher que sonhava grande, que criava música não por obrigação profissional, mas por necessidade da alma. Durante todos aqueles anos em que eu me dedicara exclusivamente ao nosso casamento e à estabilidade financeira, uma parte de mim havia ficado adormecida. Não por culpa dele, mas por escolhas que fizemos juntos para construir uma vida sólida. Roberto, porém, nunca havia se esquecido dessa Helena artista. Ele a observara, a preservara em segredo e finalmente criara as condições perfeitas para que ela renascesse. 6 meses depois de descobrir a casa, minha vida havia assumido uma configuração completamente nova. A empresa de construção estava estabilizada sob a gestão competente do Paulo, gerando renda suficiente para minha independência financeira. Eu havia reduzido drasticamente meu número de aulas particulares, mantendo apenas alguns alunos especiais que realmente me davam prazer ensinar. Mas a grande transformação acontecia nos finais de semana em Petrópolis. Eu havia produzido mais composições em 6 meses do que nos 5 anos anteriores. O portfólio de músicas estava crescendo, e algumas delas eram realmente boas. Não apenas na minha opinião enviesada, mas na avaliação de amigos músicos que eu havia convidado para conhecer meu projeto especial. Foi a professora Carmen, minha antiga orientadora do curso de música, quem sugeriu que eu considerasse gravar um álbum com essas composições. Helena, você está compondo com uma maturidade emocional que não tinha quando era jovem, ela disse depois de ouvir algumas das minhas gravações caseiras. Essas músicas contam uma história, elas têm algo a dizer que vale a pena ser compartilhado. A ideia de um álbum me assustava e me empolgava ao mesmo tempo. Durante meses, eu havia usado a música como terapia pessoal, como forma de processar meu luto e minha redescoberta. A perspectiva de compartilhar essas composições com o mundo era aterrorizante, mas também parecia ser o próximo passo natural da jornada que Roberto havia iniciado para mim. Foi numa dessas tardes de domingo, sentada no jardim da casa em Petrópolis, que tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Ligaria para alguns contatos da indústria musical, produziria as composições com qualidade profissional e lançaria meu primeiro álbum aos 52 anos. Não por fama ou reconhecimento, mas porque Roberto havia investido 15 anos construindo as condições para que eu pudesse fazer exatamente isso.
Desperdiçar o presente que ele me havia dado seria uma forma de desonrar não apenas seu amor, mas a própria artista que havia renascido naquela casa. Naquele momento, observando as flores que ele havia plantado para mim, ouvindo os passarinhos que ele sabia que eu adorava, sentada no jardim que ele havia projetado como minha fonte de inspiração, entendi completamente o que Roberto havia feito. Ele não apenas me construiu uma casa, ele me devolveu minha identidade mais verdadeira, aquela que havia ficado soterrada sob anos de responsabilidades práticas e compromissos conjugais. A casa era apenas o cenário. O presente real era a Helena redescoberta, a artista que finalmente tinha espaço, tempo e inspiração para florescer completamente. E pela primeira vez desde a morte dele, quando pensava em Roberto, minha primeira emoção não era tristeza pela perda, mas gratidão pela liberdade que ele havia planejado e construído secretamente para mim. A mulher que desceu a serra naquele domingo à noite era fundamentalmente diferente da viúva desesperada que havia subido pela primeira vez com a chave misteriosa na mão. Era uma artista renascida, uma mulher que finalmente se permitia sonhar grande novamente. Alguém que havia encontrado uma forma de honrar o amor do marido, não apenas guardando suas memórias, mas vivendo plenamente a vida que ele havia imaginado para ela. Roberto me havia proibido de visitar aquela casa durante 15 anos porque sabia que, quando eu finalmente a conhecesse, ela mudaria minha vida para sempre. E ele estava absolutamente certo. 1 ano após descobrir a casa em Petrópolis, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Estava sentada no estúdio que Roberto havia preparado para mim, cercada por equipamentos de gravação profissionais, finalizando o que seria meu primeiro álbum aos 52 anos de idade. O projeto, que inicialmente me parecera assustador demais para ser considerado seriamente, havia se desenvolvido de forma orgânica e natural. As composições nascidas naquela casa especial tinham uma coerência emocional que contava uma história completa. A jornada de uma mulher redescobrindo sua própria voz após anos de silêncio artístico. Decidi chamá-lo de Jardim Secreto, uma homenagem ao lugar que havia me devolvido a mim mesma e ao homem que o construiu em segredo durante 15 anos. A produção do álbum havia se tornado uma experiência transformadora por si só. Trabalhei com Marina, uma produtora musical que a professora Carmen me recomendou e que ficou genuinamente impressionada com a qualidade das minhas composições. Helena, suas músicas têm uma maturidade emocional rara, ela disse durante nossa primeira reunião. Não é apenas técnica, embora sua técnica seja excelente. É a profundidade da experiência de vida que você consegue traduzir em música. Isso não se ensina, não se aprende. Isso se vive. Durante os meses de produção, mergulhei de cabeça no processo criativo de uma forma que não experimentava desde os tempos de universidade. Cada final de semana em Petrópolis se tornava uma sessão de trabalho intenso, onde eu refinava arranjos, experimentava sonoridades diferentes, gravava múltiplas versões das composições até encontrar exatamente o tom emocional que cada uma precisava transmitir. O álbum teria 12 faixas, cada uma representando um aspecto da minha jornada desde a descoberta da casa. A primeira era Valsa do Jardim Secreto, a composição que havia marcado meu renascimento artístico. A última seria Canção para Roberto, a peça que traduzia minha gratidão pelo presente extraordinário que ele me havia deixado. Entre elas, havia composições que exploravam diferentes facetas da experiência humana: perda, descoberta, solidão, esperança, liberdade. Mas todas carregavam a marca do ambiente especial onde haviam sido criadas, a tranquilidade inspiradora daquele santuário musical que Roberto havia planejado especificamente para despertar minha criatividade. Durante esse período, algo interessante aconteceu com minha percepção sobre o casamento que tivemos. Por meses após a morte de Roberto, eu havia me debatido com sentimentos contraditórios sobre os segredos que ele guardou. Sentia-me simultaneamente grata e traída, amada e enganada. Mas conforme me aprofundava no processo criativo, comecei a entender uma verdade mais complexa sobre relacionamentos duradouros. Roberto não havia me escondido parte de quem ele era.
Ele havia preservado parte de quem eu era, esperando o momento certo para me devolvê-la. Durante todos aqueles anos em que eu me dedicara quase exclusivamente ao nosso casamento e às responsabilidades práticas da vida, ele observou silenciosamente a artista que eu havia sido se retraindo gradualmente. E, em vez de simplesmente lamentar essa perda ou tentar me forçar a retomar a música, ele pacientemente construiu as condições perfeitas para que esse renascimento acontecesse naturalmente quando chegasse a hora certa. Isso exigia uma forma de amor que ia muito além do romântico. Exigia a capacidade de amar alguém o suficiente para conhecer suas necessidades mais profundas melhor do que essa pessoa conhece a si mesma. Foi durante a gravação de Melodia da Manhã, uma composição inspirada pelos amanheceres no jardim da casa, que tive um insight que mudou completamente minha perspectiva sobre nossa relação. Roberto não havia construído aquela casa como um presente de despedida, embora tenha acabado se tornando isso. Ele a havia construído como um investimento no nosso futuro juntos. Imaginava um momento, talvez em nossa aposentadoria, em que pudéssemos nos mudar para lá, eu dedicando-me inteiramente à música enquanto ele continuava construindo, agora apenas por prazer, não por necessidade financeira. A casa era o sonho dele para nós dois, não apenas para mim. Um lugar onde nossa vida juntos pudesse florescer de forma ainda mais plena, onde cada um de nós pudesse se dedicar ao que realmente amava, sem as pressões econômicas que moldaram nossos primeiros anos de casamento. Essa compreensão trouxe uma paz que eu não esperava. Não apenas perdoei Roberto por guardar o segredo, mas passei a admirar a paciência e a fé que foram necessárias para manter um projeto tão ambicioso em sigilo durante tantos anos, confiando que eu entenderia suas motivações quando chegasse o momento certo. O processo de gravação do álbum também me ensinou muito sobre mim mesma. Descobri que tinha opiniões musicais muito mais definidas do que imaginava, que sabia exatamente que tipo de sonoridade queria alcançar e que não hesitava em defender essas escolhas artísticas quando necessário. Você se transformou numa artista muito segura de si, comentou Marina durante uma de nossas sessões. No início, percebi que você estava acostumada a buscar aprovação externa para suas decisões. Agora, você sabe o que quer e por que quer. Ela tinha razão. O ambiente que Roberto havia criado para mim não apenas me devolvera o prazer de compor, mas havia restaurado minha confiança artística de uma forma que eu não experimentava há décadas. Conforme o álbum ganhava forma, comecei a pensar no que viria depois de sua conclusão. A pergunta não era apenas sobre distribuição e divulgação, mas sobre que tipo de vida eu queria construir a partir dali. A empresa de construção continuava funcionando bem sob a gestão do Paulo, gerando renda suficiente para minha independência financeira. As aulas particulares que eu mantinha eram poucas e escolhidas por prazer, não por necessidade. Pela primeira vez na vida adulta, eu tinha liberdade total para fazer escolhas baseadas em paixão, não em pragmatismo. Foi numa conversa com Clara, uma amiga musicista que havia me apoiado durante todo o processo de produção, que comecei a vislumbrar possibilidades que jamais havia considerado. Helena, você deveria considerar dar aulas de composição, ela sugeriu. Não aquelas aulas de piano para crianças que você sempre deu, mas workshops para adultos que, como você, querem redescobrir sua criatividade musical depois de anos focados em outras coisas. A ideia me intrigou imediatamente. Havia algo profundamente atraente na perspectiva de ajudar outras pessoas a reencontrarem sua própria voz artística, especialmente aquelas que, como eu, haviam deixado a música de lado para se dedicarem a responsabilidades práticas. Imagina só, continuou Clara, workshops de fim de semana na sua casa em Petrópolis. O ambiente que o Roberto criou para você poderia inspirar outras pessoas também. Seria uma forma de multiplicar o presente que ele te deu. Durante as semanas seguintes, essa possibilidade foi ganhando forma na minha mente. A casa tinha espaço suficiente para pequenos grupos, o piano poderia ser usado por outros compositores, o jardim inspirador poderia tocar outras almas criativas, da mesma forma que havia tocado a minha. Mais importante ainda, seria uma forma de honrar o legado de Roberto, não apenas aproveitando o que ele criou para mim, mas compartilhando-o com outros que poderiam se beneficiar da mesma inspiração.
Comecei a fazer pesquisas sobre workshops de criatividade musical, conectar com outros profissionais da área, desenvolver uma estrutura pedagógica que combinasse aspectos técnicos de composição com o tipo de liberdade criativa que eu havia redescoberto naquele ambiente especial. A perspectiva de trabalhar com adultos que haviam perdido conexão com sua criatividade musical me empolgava de uma forma que o ensino tradicional nunca havia feito. Seria um tipo de educação musical baseado em redescoberta, não em performance, em prazer pessoal, não em competição ou avaliação externa. Durante todo esse período de planejamento e reflexão sobre o futuro, o álbum continuava tomando sua forma final. Cada sessão de gravação me trazia novas revelações sobre meu próprio processo criativo, sobre as camadas emocionais das composições que eu havia criado quase intuitivamente. Canção para Roberto, a última faixa do álbum, foi particularmente desafiadora de finalizar. Era preciso capturar não apenas a saudade e a gratidão que sentia, mas também a celebração da vida nova que ele havia tornado possível. A música precisava funcionar simultaneamente como despedida e como recomeço. Gravei múltiplas versões dessa composição, experimentando diferentes andamentos, dinâmicas, arranjos instrumentais. A versão final combinava a melancolia inevitável de uma perda significativa com uma esperança radiante sobre o futuro, exatamente o que eu sentia quando pensava em Roberto e na jornada extraordinária que sua partida havia desencadeado. Quando finalmente terminamos a produção do álbum, numa tarde dourada de setembro, senti uma sensação de completude que não experimentava há anos. Não apenas havia criado algo artisticamente significativo, mas havia honrado de forma plena o presente que Roberto me deixou. Segurando o CD finalizado nas mãos, sentada no piano da sala, onde tudo havia começado, compreendi que aquele álbum representava muito mais que uma conquista pessoal tardia. Era a prova tangível de que nunca é tarde demais para redescobrir quem realmente somos, de que o amor verdadeiro pode transcender até mesmo a morte física, continuando a influenciar e transformar vidas de formas que nem sempre conseguimos prever. Roberto havia partido fisicamente, mas o projeto que ele iniciou para mim continuaria se desenvolvendo, multiplicando-se, tocando outras vidas através da música que eu criara e dos workshops que eu planejava oferecer. O jardim secreto que ele construiu para mim se tornaria, de certa forma, um jardim público, um espaço onde outras pessoas poderiam descobrir sua própria capacidade criativa adormecida. Naquele momento, observando o sol dourado filtrando através das janelas do estúdio, ouvindo os passarinhos no jardim que ele havia plantado, senti que finalmente entendia a verdadeira dimensão do presente que Roberto me havia dado. Não era apenas uma casa, um piano ou um estúdio. Era a possibilidade de me tornar a versão mais plena e autêntica de mim mesma, e a oportunidade de compartilhar essa plenitude com o mundo. 2 anos após descobrir a casa em Petrópolis, estava preparando meu primeiro workshop de composição criativa quando recebi uma ligação que mudaria mais uma vez minha perspectiva sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Era o Dr. Marcelo, o advogado da família, com uma voz que misturava embaraço e curiosidade. Dona Helena, preciso vê-la urgentemente. Apareceu algo mais sobre Roberto que... Bem, é melhor conversarmos pessoalmente. 2 horas depois, estava sentada em seu escritório, observando-o manusear um envelope amarelado semelhante àquele que havia mudado minha vida 2 anos atrás. Um cliente meu, que era também cliente de Roberto, trouxe isto ontem. Disse que seu marido havia pedido para entregar caso algo acontecesse com ele, mas apenas 2 anos após sua partida. Especificamente, 2 anos. Abri o envelope com as mãos tremendo, não de ansiedade, mas de antecipação. Roberto continuava me surpreendendo mesmo após tanto tempo. Dentro, havia uma carta datada de 3 anos atrás e uma chave diferente da primeira. Esta era pequena, dourada, obviamente de um cofre. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que 2 anos se passaram desde minha partida e que você teve tempo suficiente para descobrir, processar e se apropriar do presente que construí para você em Petrópolis. Espero que estes 2 anos tenham sido de redescoberta e crescimento.
Espero que você tenha voltado a compor, a criar, a ser a artista extraordinária que sempre foi, mas que as responsabilidades da vida adulta forçaram a adormecer temporariamente. Esta segunda chave abre um cofre no Banco Nacional, Agência de Copacabana, cofre número 1247. Dentro você encontrará recursos que preparei especificamente para a próxima fase da sua vida, a fase em que você não apenas redescobre sua própria arte, mas ajuda outros a descobrirem a deles. Conhecendo você como conheço, sei que neste momento já está pensando em formas de compartilhar o presente que recebeu, de multiplicar a inspiração que aquela casa trouxe para sua vida. Os recursos no cofre são para tornar esses planos possíveis, seja através de workshops, aulas especiais ou qualquer outra forma que sua generosidade natural encontre para espalhar criatividade pelo mundo. Você sempre foi minha maior inspiração, Helena. Agora espero que possa ser inspiração para muitos outros. Com amor eterno, Roberto P.S. No cofre há também uma surpresa final, algo que guardo há muito tempo, esperando o momento certo para dividir. Saí daquele escritório em estado de choque silencioso. Roberto havia planejado não apenas minha redescoberta artística, mas também os meios para eu compartilhar essa redescoberta com outras pessoas. Ele conhecia meu coração tão bem que antecipou meu desejo de transformar o presente pessoal que recebi numa oportunidade para outros. Na manhã seguinte, acompanhada pelo Dr. Marcelo, abri o cofre no banco. Dentro, havia uma quantia substancial em certificados de investimento, dinheiro suficiente para transformar a Casa de Petrópolis num centro permanente de criatividade musical, para oferecer bolsas de estudo para pessoas que não pudessem pagar pelos workshops, para criar um programa sistemático de redescoberta artística para adultos. Mas foi o último item do cofre que me fez chorar ali mesmo, na sala fria do banco. Era uma partitura manuscrita, muito antiga, com uma dedicatória na caligrafia juvenil de Roberto. Para Helena, quando ela descobrir que sempre foi a música da minha vida. Com todo o amor de um homem que não sabe tocar, mas que aprendeu a amar através dos seus sons. A partitura era uma tentativa de composição dele, rudimentar, cheia de erros técnicos, mas tocantemente sincera. Era uma melodia simples, quase infantil, que ele havia criado nos primeiros anos do nosso relacionamento e guardado em segredo por mais de 15 anos. Naquele momento, segurando aquela partitura imperfeita, mas cheia de amor, compreendi finalmente a dimensão completa do que Roberto havia feito por mim. Não apenas construiu um santuário para minha arte, não apenas preservou minhas composições, não apenas criou condições para minha liberdade criativa. Ele me amou de uma forma que eu não sabia que era possível ser amada. Me amou o suficiente para observar e nutrir aspectos de minha personalidade que eu mesma havia abandonado. Me amou o suficiente para sacrificar anos de vida compartilhada para construir, em segredo, as fundações para uma vida ainda melhor que poderíamos ter vivido juntos. E, finalmente, me amou o suficiente para garantir que, mesmo em sua ausência, eu tivesse todos os recursos necessários para não apenas ser feliz, mas para multiplicar essa felicidade na vida de outras pessoas. 2 meses depois, realizei o primeiro workshop de redescoberta musical na Casa de Petrópolis. 8 participantes, todos adultos entre 40 e 60 anos, que haviam abandonado a música em algum momento da vida por responsabilidades práticas, passaram um final de semana explorando sua criatividade musical no ambiente que Roberto havia criado. Ver aquelas pessoas sentadas ao piano que ele havia escolhido para mim, caminhando pelo jardim que ele havia plantado, pensando na minha inspiração, criando suas primeiras composições em décadas no estúdio que ele havia equipado com tanto carinho, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Maria, uma contadora de 58 anos, chorou quando tocou pela primeira vez em 20 anos a melodia que havia composto na juventude e que pensava ter esquecido para sempre. Carlos, um engenheiro aposentado, descobriu que ainda lembrava como harmonizar melodias simples, uma habilidade que desenvolvera na adolescência e abandonara quando entrou na faculdade. Este lugar tem algo especial, comentou Sandra,
Uma médica que havia trazido partituras amareladas de composições que criara na universidade. É como se a própria casa incentivasse a gente a ser mais corajoso artisticamente. Ela não fazia ideia de quão literal era essa observação. A casa realmente incentivava a coragem artística porque havia sido construída especificamente com esse propósito por alguém que amava profundamente a arte e quem a criava. Nos meses que se seguiram, os workshops se tornaram regulares. Estabeleci um programa sistemático de redescoberta criativa que combinava aspectos técnicos de composição com exercícios de liberdade expressiva. Usei os recursos que Roberto havia deixado para oferecer bolsas integrais para pessoas que demonstrassem interesse genuíno, mas não tivessem condições financeiras de participar. Cada grupo que passava pela casa levava consigo não apenas novas habilidades musicais, mas uma compreensão renovada sobre suas próprias capacidades criativas. Muitos mantinham contato, compartilhando composições que criavam em casa, alguns até formando grupos informais de estudo musical. O projeto cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Em 6 meses, havia lista de espera para os workshops. Outros profissionais da área musical começaram a me procurar, interessados em colaborar. Surgiu a possibilidade de expandir o programa para incluir outros tipos de arte, não apenas música. Foi durante o planejamento dessa expansão que tive uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre toda a jornada que havia vivido. Roberto não havia construído aquela casa apenas para mim. Ele havia construído para a ideia de criatividade musical que eu representava na vida dele. Ele amava não apenas Helena, a esposa, mas Helena, a artista, Helena, a professora, Helena, a pessoa que encontrava formas de despertar a música em outras pessoas. O projeto dele sempre foi maior do que minha felicidade pessoal. Era sobre criar um espaço onde a criatividade musical pudesse florescer, onde pessoas pudessem redescobrir aspectos esquecidos de si mesmas, onde a arte pudesse funcionar como força de transformação pessoal. Eu era apenas a guardiã desse espaço, a pessoa responsável por garantir que ele cumprisse seu propósito mais amplo. Roberto me escolheu para essa função não apenas porque me amava romanticamente, mas porque confiava na minha capacidade de entender e multiplicar a magia que ele havia investido naquele lugar. Esta compreensão trouxe uma sensação de propósito que transcendia qualquer realização pessoal que eu já havia experimentado. Não estava apenas vivendo minha própria segunda chance artística. Estava facilitando segundas chances para dezenas de outras pessoas. 3 anos após descobrir a casa, lancei meu segundo álbum, Jardins Compartilhados, composto inteiramente por músicas criadas em colaboração com participantes dos workshops. Cada faixa representava a jornada criativa de uma pessoa diferente, com arranjos que eu havia desenvolvido a partir de melodias que eles criaram durante os encontros. O álbum recebeu resenhas surpreendentemente positivas na mídia especializada, mas o que mais me emocionou foram as mensagens dos próprios participantes. Ver seus nomes creditados como co-compositores, saber que suas criações estavam sendo apreciadas por um público mais amplo, observar a confiança artística que isso trouxe para suas vidas, tudo isso confirmava que o projeto havia assumido exatamente a dimensão que Roberto havia imaginado. Hoje, quando caminho pelo jardim que ele plantou, quando toco o piano que ele escolheu, quando vejo grupos de pessoas redescobrindo sua própria música no estúdio que ele equipou, sinto sua presença não como uma ausência a ser lamentada, mas como uma força criativa que continua se multiplicando através de cada pessoa tocada por aquele espaço especial. Roberto me ensinou a forma mais profunda de amor que existe. Amar alguém o suficiente para construir secretamente as condições para que essa pessoa se torne a versão mais plena e generosa de si mesma. Ele me mostrou que o amor verdadeiro não apenas aceita quem somos, mas nutre quem podemos nos tornar. A casa que ele me proibiu de visitar durante 15 anos se tornou minha casa, meu trabalho, minha missão de vida. O segredo que ele guardou se transformou na verdade mais compartilhada da minha existência. O presente que ele preparou em silêncio se multiplicou em centenas de presentes para centenas de pessoas. E eu, que aos 50 anos pensava ter perdido para sempre minha identidade artística,
Descobri aos 52 que havia apenas começado a compreender meu verdadeiro potencial criativo e humano. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o maior ensinamento que Roberto me deixou, eu diria que foi este: nunca subestime o poder transformador de ser profundamente conhecida e amada por alguém que vê em você possibilidades que você mesma não consegue enxergar. O jardim secreto que ele construiu para mim se tornou um jardim público onde dezenas de pessoas redescobrem sua própria capacidade de criar beleza. E cada nota musical que brota daquele piano, cada composição que nasce naquele estúdio, cada sorriso de redescoberta que ilumina o rosto de um workshop participante, é uma continuação do diálogo de amor que Roberto iniciou comigo há tantos anos. Ele partiu, mas o amor continua construindo, continua criando, continua transformando vidas. E eu finalmente compreendo que essa é a única forma de amor que realmente transcende a finitude humana. Aquela que se multiplica, se compartilha, se oferece generosamente ao mundo como Roberto ofereceu generosamente a mim. O último presente que ele me deu não foi uma casa, um piano ou recursos financeiros. Foi a compreensão de que somos mais capazes de amar e ser amados do que jamais imaginamos, e que essa capacidade pode continuar crescendo e se multiplicando muito além dos limites de qualquer relacionamento individual. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.